Pessoal, então vamos falar um pouco aqui sobre as atividades que vocês realizaram, né? Alguns já me mandaram por e-mail. Eu vou fazer aí mais um breve comentário a respeito do que a gente trabalhou aí em relação aos mapas mentais, tá? Trabalhando aqui com o e-mail que eu recebi de vocês, pessoal, estão indo bem aí no caminho certo. Recebi aqui de alguns de vocês alguns mapas a respeito do que eu pedi para vocês da Política Nacional de Meio Ambiente e também à medida que a gente vai realizando em cada uma das aulas, certo? Então, deixa eu só enviar aqui que a Vanessa está pedindo, a Vanessa Beatriz. Deixa eu mandar aqui novamente o link, que é o nosso link aqui da aula. Vamos lá, só recuperar aqui o link, só um minutinho, pessoal. Já mandar aqui. Deve ter entrado em alguma outra aula, Vanessa. Vamos lá. Bom, então, trabalhando um pouco com o que vocês fizeram, eu gostaria de fazer algumas considerações para vocês sobre os mapas. Primeiramente, aí, a gente vai fazer então de uma forma diferente aqui hoje, pedindo aí para vocês esses comentários. Então, tiveram alguma dificuldade para poder fazer esses mapas? Podem falar. Ninguém vai falar? É o seguinte, como eu havia pedido para vocês, deixa eu pegar aqui um dos mapas que alguns de vocês já tinham me enviado, aqui dos mapas mentais, eu recebi bastante aqui. É o seguinte, qual que é o trabalho que eu gostaria que vocês fizessem a cada aula? Porque a ideia maior aqui é que a gente possa transformar a nossa aula da seguinte maneira, aqui eu vou só tirar o som de vocês rapidamente aqui para eu poder ficar melhor de eu conseguir ouvir, porque está tendo alguns barulhos aí no fundo. É o seguinte, o principal motivo que eu gostaria que vocês realizassem nesses mapas mentais vocês chegaram a ver, tiveram acesso ao material que eu pus para vocês aí em PDF, né? Que são como realizar esses mapas mentais. A ideia da realização do mapa mental é o seguinte, quando você aqui, mesmo até em sala de aula, quando eu passo para vocês aqueles tópicos no quadro e a gente vai realizando cada uma das ações, das atividades, vocês muitas das vezes, às vezes anotam muitas coisas. A ideia aqui é que, à medida que eu vou falando algumas questões aqui das nossas legislações ambientais, igual falamos da política de saneamento básico, falamos sobre a de meio ambiente, etc. E vamos ver, na nossa próxima aula, nós vamos fazer um fechamento de todas essas leis, e aí a gente vai entrar no cronograma 358. Então é o seguinte, cada uma dessas aulas, essa aula de hoje, aqui, ninguém de vocês tinha feito o mapa mental? Ninguém? Alguém? Ninguém? Espera que tá assim o áudio aqui, deixa eu voltar o áudio. Então, ninguém de vocês aqui fez o mapa, não? Não. Certo, porque é o seguinte, eu tenho recebido também alguns mapas que eu solicitei até o pessoal também é um mapa diferente, mas eu pedi para o pessoal também do curso de enfermagem, eles começaram a me enviar. A ideia do mapa, basicamente, ela vai ser o seguinte, pegando aqui para vocês inclusive um exemplo, que é um mapa que a gente então fez para vocês. O mapa mental, na verdade, até depois, já que vocês então ainda não fizeram, não vai adiantar muito, eu vou só explicar aqui para vocês um pouco melhor. Se você teve algum... Qual foi a dúvida, Eliane? Fala para mim. Sim? Sim? Então, é porque, olha só, o mapa mental, às vezes é até uma certa dificuldade que eu eventualmente imagino que vocês possam ter,
É o seguinte, quando você vai realizar o mapa, a primeira coisa que eu recomendo para vocês é que vocês façam a leitura daquele material, é um material até sucinto. Vocês receberam um material lá que é sobre os mapas mentais, um material em PDF? Vocês receberam ele, né? Então, aquele PDF, eu faço, acho que é muito importante que vocês leiam aquele PDF primeiro, porque ele demonstra para vocês até como que você faz esse mapa. Na realidade, quando você começa a demonstrar, começa a fazer ele, o tema central é o que eu já falei para vocês. Até dei aqueles incisos para vocês treinarem, né, que são até estava errado, não era da educação ambiental, era da Política Nacional de Meio Ambiente. Da seguinte forma, quando você lê, por exemplo, um exemplo lá, se você pegar aqui, um exemplo que eu vou colocar aqui para vocês, um exemplo, quer ver, vamos lá, se eu mostrar para você, quer ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, quer ver, se eu colocar para vocês, por exemplo, põe um quadro branco aí para vocês verem, o seguinte, se você pega aqui, por exemplo, e coloca aqui no meio, igual eu falei para vocês da Política Nacional de Meio Ambiente. Tá? Então você tem a Política Nacional de Meio Ambiente aí. Então, o que seria a Política Nacional de Meio Ambiente? Eu coloquei para vocês treinarem são 10 incisos, né? Então, por exemplo, você vai colocar lá 1, 2, da forma que você quiser, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 incisos. Cada um dos incisos fala uma coisa, né? Ele vai comentar com a gente, por exemplo, se eu pegar aqui a Lei 6938, que é a Política Nacional de Meio Ambiente, aí eu estou dando uma ideia para vocês de como é que vocês podem fazer, não só para ela, tá? Não só para a Política Nacional de Meio Ambiente, mas para todas elas. Ó. Então, se você for pegar o artigo 2º, tem 10 incisos sobre como é que você deve atender alguns princípios dessa política nacional. A primeira dela fala sobre uma ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Bom, então se tem a ver essa questão do uso coletivo, né, que seria então essa questão da Política Nacional de Meio Ambiente, então em primeiro lugar, você não vai copiar, você vai dizer o que você entendeu disso. A ideia é, por exemplo, a Política Nacional de Meio Ambiente, assim como todas as outras políticas, ela tem por função a defesa e o equilíbrio ambiental. Então, qual que é a ideia que você tem para que amanhã, por exemplo, todos nós tenhamos uma possibilidade de ter um meio ambiente saudável e equilibrado? Então você tem o quê? Equilíbrio ecológico, né? Isso aí assim, aqui eu estou colocando aí para vocês como se fosse um exemplo, tá? Então, o equilíbrio ecológico. O que você entende como equilíbrio ecológico? Que você tenha, basicamente no critério ambiental, que você não tire do meio ambiente mais do que ele é capaz de devolver. Então, se você tem dentro dessa questão, você tem como fazer a Política Nacional de Meio Ambiente, em seu primeiro inciso, fala-se sobre equilíbrio ecológico. Então, você tem aqui, em primeiro inciso, equilíbrio ecológico. Depois, o que você tem em relação a ele? Racionalização do uso do meio ambiente. Então, o segundo momento, racionalização. Então, é você racionalizar, você utilizar o meio ambiente como uma forma, uma ferramenta de usos, por exemplo, de você não consumir mais do que você deve em relação à água, em relação ao uso do solo, em relação ao uso do ar e etc. É você racionalizar, né, esse consumo. Né? Como é que você racionaliza esse consumo? Você sabendo que aquilo que você consome, ele poderá atingir diretamente, por exemplo, ele poderá atingir várias pessoas que eventualmente não tenham isso futuramente. Até, aproveitando quem está podendo, ontem mesmo eu vi, assim, dadas as proporções, mas cada um de vocês vai tirar uma ideia diferente. Alguém aí já viu o filme que está no Netflix, aí, o Poço? Alguém aí já viu, não?
É, a ideia dele vai ser... Exato. Então, o que você tem aí dentro desse critério? Trabalhando aí com esse inciso 2, ó. Esse inciso 2 fala sobre racionalização ambiental. Então, o que fala lá no filme? Vai ser mais ou menos isso. Tem vários andares, a comida começa do primeiro e vai descendo até lá embaixo. E qual que é a ideia? Se você não racionalizar, se quem lá em cima não racionaliza, obviamente quem está lá embaixo não come nada. Então, tirando algumas coisas que tem o filme lá, e cada um de vocês vai assistir, sei lá, que é um filme que tem umas partes meio pesadas lá, mas a ideia é o seguinte, usar o compartimento ambiental dessa forma. Por exemplo, olha só como é que tem uma exemplificação ambiental, que nós passamos, agora ainda estamos passando, a questão aí de isolamento e tal. Então o que aconteceu? Nós estamos com um problema aí vamos supor, falou-se, está no jornal, por exemplo, de Uberaba, aqui, Jornal da Manhã, dizendo da necessidade que está tendo de racionalizar o consumo da água, porque muita gente está ficando em casa, e como está ficando mais em casa, acaba gastando mais água. Aí vamos supor que saia uma notícia dizendo que nós vamos ter um perigo de racionamento, porque a água está acabando. O que acaba acontecendo? Ao invés das pessoas, então, entenderem isso, e começarem a racionalizar a água para evitar que outras pessoas fiquem sem, o que as pessoas fazem? Estocam água, né? Ou vão lá, o que elas começam a fazer? Vão arrumar o recipiente até onde não tem para pegar essa água que está na caixa, para pegar água de não sei onde. Então as pessoas então não entendem que as questões ambientais têm que ter racionalização dos seus usos, porque senão não só alguém fica sem, mas como você futuramente pode ficar sem também, tá? Então veja, isso aí tudo só falei rapidinho aí do nosso inciso 2º. Já no terceiro, fala-se sobre planejamento e fiscalização de recursos ambientais. Então você tem aí um terceiro momento em que é fiscalização, né, de recursos. Então, palavra-chave. A minha dica para vocês alinharem os incisos é buscarem as palavras-chave, desde que vocês leiam, entendam, tirem a dúvida, se for o caso, porque depois de pronto todo esse mapa mental aqui, ó, você é capaz de pegar a imagem dele, e ao pegar a imagem dele, o que você vai fazer? Você é capaz de entender todo o restante. Tá? Não entender todo o restante, você entender o que você escreveu. Porque às vezes vocês pegam às vezes algumas questões, às vezes algumas anotações, e vão lá e anotam alguma coisa. E aí depois, na hora que vai estudar, não lembra o que anotou. Então, ou seja, não adiantou nada, você não estudou, não serviu para muita coisa. Então, qual que é a ideia que eu trago então para vocês dentro dos mapas mentais? É vocês pegarem todo esse procedimento, toda essa ideia, que que são essas questões então do estudo, do uso do mapa mental, e com ele você utilizar então para poder estudar e para você poder garantir aí melhor o seu estudo. Continuando, ó, no artigo 4º, fala-se sobre proteção de ecossistema, tá? Então, proteção de ecossistema. Tudo aqui para nós, gente, é o seguinte. Então, só para a gente continuar o mapa aqui, depois a gente fala um por um dele. Então, ó, o quarto... Aqui vocês estão conseguindo ver direitinho o quadro aí, né? Tá, beleza, né? Então, proteção, né? Proteção de ecossistemas. Depois você tem, no artigo do 5º, controle e zoneamento de atividades... Controle de poluição. Então a dica que eu dou é essa: você pegar inciso por inciso o que você está entendendo e ir anotando palavra-chave, porque fica mais fácil depois de você montar um mapa e entender tudo que você está falando e principalmente correlacionar, tá? Então você tem pesquisa e tecnologia, tá? Pesquisa e desenvolvimento, vamos assim dizer, tá? Então item 6. Eu vou te dar um exemplo. Na literatura fala-se muito sobre pesquisa e desenvolvimento com a sigla P&D. Aí se você anota assim, por exemplo, e não leu ou não fez uma determinada análise, na hora que você voltar a estudar, você vai olhar para esse inciso 6º e vai ler o quê? P&D. O que significa isso? Você não vai lembrar. Então não adianta. Então não adianta você ir lá e, por exemplo, copiar, igual vocês comentaram aí, só copiar, não vai adiantar, porque a cópia, será que é o que você entendeu?
Por exemplo, se eu pegar lá o que vocês escreveram aí como cópia, essa cópia do que você colocou lá, é de fato o que você entendeu? Não sei. Então, por exemplo, se eu colocasse lá, é isso que geralmente eu faço quando a gente então, assim que a gente retornar dessa possibilidade de podermos retornar às aulas, por exemplo, eu posso colocar numa eventual prova futuramente para vocês um mapa mental desse aqui, por exemplo, e pedir para vocês, escrevam para mim as relações existentes. Pode ser uma questão só a prova. Põe só um mapa desse daqui, por exemplo. Tá? Onde você vai colocar, por exemplo, então, ó, o item 6 é pesquisa e é desenvolvimento. Tá? Então, pesquisa, então põe pesquisa basicamente, tá? Tecnologia, pesquisa, vamos pôr tecnologia, que é basicamente o que a gente tem. Depois a gente tem no item 7 acompanhamento, né? Obviamente. Então, o item 7, você também tem acompanhamento. Tá? Então, só reduzir ele aqui também, pôr ele mais para cá. Então, você tem acompanhamento. Você tem no item 8, recuperação de áreas degradadas, tá? Que é um estudo muito interessante, inclusive, que tem, por exemplo, existem em vários lugares, já até trabalhei em alguns deles, o que a gente chama de plano de recuperação de área degradada. Viram a sigla aí? Como se forma? Forma os chamados PRADs. Tá? Os PRADs, na verdade, então, são planos de recuperação de áreas degradadas. Isso aí nós, na biomedicina, temos como funcionalidades muitas coisas interessantes. Por exemplo, na parte de pastagem, é sabido que, por exemplo, os animais, o gado que cresce em pastagens, se você tiver uma pastagem que está adequada para o crescimento dele, você precisa de menos pastagem para que ele possa se desenvolver. Então, dentro dessa ideia, como é que a gente faz? Tem uma série de coisas como pesquisas laboratoriais que a gente faz dessa pastagem, desse processo para recuperar essas áreas de pastagens muito degradadas, que é o que o Brasil mais tem. Você ainda tem o item 9, que é proteção das áreas de degradação. Então, você tem o 9, que é proteção. E você tem ainda o 10, que é o que a gente correlaciona basicamente, né? Que é educação ambiental. Tá? Então, veja só, criou-se aí os 10 incisos, né? Então você tem aí os 10 incisos da Política Nacional de Meio Ambiente, que é a nossa lei, que eu coloquei para vocês, 6938 de 81. Viram aí? O que acontece agora? Se eu pedir para vocês, depois que vocês fizerem todo esse estudo, e pegarem essa Política Nacional de Meio Ambiente, como eu coloquei aí para vocês, tá? Então eu vou tirar ela aqui rapidamente, para a gente poder voltar a falar aqui. Então, se eu tirar, né, como eu acabei de falar aí para vocês, se eu pegar essa Política Nacional de Meio Ambiente e criar um mapa mental dela, ou seja, criar uma ferramenta, uma figura dessa maneira, igual eu coloquei para vocês, qual que é a ideia? Que você possa bater o olho nela, né, que você possa enxergar dentro dessa Política Nacional de Meio Ambiente todos esses incisos que são os princípios dela. E, principalmente, essa daí é a minha maior, digamos assim, o maior interesse que a gente tem na realidade, é você se inserir. Como é que, então, como biomédico, você está inserido? Então, trazendo ela de volta aí. Deixa eu abrir a pastinha dela aqui. Como é que, então, a gente vai ter... Deixa eu só ver onde é que ela abre aqui para vocês, para colocar novamente. Então, onde é que você vai estar inserido em cada um desses momentos aí, né? Então, você tem aqui... Deixa eu pegar aqui para vocês... Onde é que você estaria inserido em cada um desses incisos. Isso é o que eu quero que vocês entendam, tá? Como é que você se vê dentro dessa Política Nacional de Meio Ambiente de cada um desses incisos. Como você, como profissional da biomedicina, que é o principal profissional na parte de análise ambiental, que é o que vocês também fazem aí, tem a disciplina de análise ambiental. Então, onde é que vocês estão inseridos? Então, vamos lá, deixa eu só colocar aqui de novo que eu salvei. E... deixa eu ver se ele volta para o mesmo quadro aqui, só um minutinho. Então, whiteboard aqui. Pera aí. Só para vocês verem aqui novamente. Então, tá aí. Então, onde é que você se... Estão vendo? Deu coisa aí para vocês? Ok? Então, onde é que você está inserido aí, por exemplo? Ó. Então, equilíbrio ecológico. Tá? É o equilíbrio do ecossistema. Como é que você, como biomédico, pode atuar nesse sentido? Você pode atuar principalmente na parte de análises,
você garantindo aí que todo o processo de retirada, o processo de envio de efluentes esteja ok, racionalizando o processo ambiental, você não retirando mais do que você deve, fiscalizando, atuando na fiscalização, a biomedicina também atua na fiscalização, nas análises, nos exames, na proteção de ecossistemas, porque ele é o profissional que também pode atuar como perito ambiental, no controle de poluição, também por análises, trabalhando com pesquisa e tecnologia, que é a nossa principal área de formação, acompanhando todos esses processos por laudos e etc., atuando com planos de recuperação, como eu falei para vocês, de pastagem, atuando na proteção ambiental, também na parte pericial e principalmente, onde é que você vai ter o que é o principal análise, que é você equilibrar e você correlacionar cada uma dessas funcionalidades, é trabalhar com educação ambiental, que é a Política Nacional de Educação Ambiental, Lei 9795 de 99. Então, essa é a ideia que eu gostaria que vocês usassem para poder montar esses mapas mentais. Eu tenho recebido alguns aqui, já estou até respondendo como é essa forma que eu gostaria que vocês fizessem. Então, o que eu quero que você então entenda é que para montar esse mapa, façam uma gentileza. E aí vocês vão ter, porque essa aula de hoje, igual eu tinha falado na passada, era para a gente exatamente corrigir e tirar as dúvidas desse mapa mental. Então, vocês têm esse da Política Nacional de Meio Ambiente, que é para poder ser feito. Dei aí para vocês um exemplo, tá? Depois eu coloco no grupo como é que ficou essa imagem para vocês mais ou menos se pautarem e lembrarem como eu coloquei na aula. E depois o que eu quero que vocês alinhem é, por exemplo, da Política Nacional de Saneamento Básico, que é a Lei 11.445, então vocês já vão ter dois. Tá? Porque essa aula eu não falei para você, como é uma aula para a gente poder corrigir e falar sobre e tirar essas eventuais dúvidas, já inclusive eu abro aí para a gente falar e para a gente ter, para vocês me contarem quais são as dúvidas que vocês têm. Então a ideia é, vocês então vão ter aí a tarefinha, digamos assim, a atividade até a nossa próxima aula na terça-feira, de montarem 2 mapas. Tá? Então montar 2 mapas e me enviar por e-mail para a gente poder evoluir, aí sim eu vou respondendo para vocês por e-mail e aí a gente faz um pedacinho da nossa próxima aula para a gente poder comentar. Mas basicamente como é que nós vamos então, como é que vocês vão fazer então? Um mapa mental desses incisos. Eu já dei os incisos para vocês poderem treinar, porque eu não pedi nada na Política Nacional de Saneamento Básico, eu não coloquei sobre o que eu gostaria que você fizesse. Era para você pegar a nossa aula, tem lá, está no nosso canal, tem lá a aula de Política Nacional de Saneamento Básico. Aí, peguem a Política Nacional de Meio Ambiente, essa 6938 que a gente acabou de fazer aqui agora, treinem em cima dela, mandem para mim por e-mail, vamos discutir sobre ela, vamos entender onde é que pode estar alguma dúvida, igual vocês falaram, eu copiei tudo e tal. Não, tenta fazer, tenta tomar como hábito. Aliás, antes de mais nada, peguem aquele material de apoio que eu mandei para vocês, deem uma lida nele, ele comenta sobre muitas coisas, tá? Que é aquele PDF que eu coloquei para vocês, sobre os mapas mentais. É isso, o poder dos mapas mentais, exatamente. Eu gostaria então que vocês pegassem eles, tá? Que você, então, buscasse, pegasse lá esse material, e aí vocês vão ler esse material. E ao ler esse material, vocês então vão entender um pouco mais. Se tiver qualquer dúvida, pergunta, manda no e-mail, manda no grupo, onde vocês quiserem. Aí ao enviar, vocês vão então treinar usando o que eu já estou dando como exemplo, que já são 10 incisos. Então você vai pegar nele, ler o que você entender, não tem problema, porque isso que vai garantir, a não ser que você leu em alguma coisa que você não entendeu, onde que se conectou, manda para mim, aí a gente troca essa ideia, não tem problema nenhum. Aí, depois, o que eu gostaria? Vocês vão pegar a aula de Política Nacional de Saneamento Básico, que o vídeo está lá, então vocês vão assistir a aula novamente e vão tomando a nota ali. Que você, à medida que eu vou falando sobre o plano, vocês vão tomando nota, aquilo que vocês acham importante daquilo de algumas conexões, alguns exemplos, vocês vão anotando, e depois no final, essas anotações, quem é o centro do processo? O Política Nacional de Saneamento Básico. O que tem a ver isso comigo? Então eu deixo livre, porque à medida que você vai treinando o mapa mental, é muito importante. Eu tô trabalhando com esse sistema de mapa mental não só com vocês na biomedicina, eu estou trabalhando também na enfermagem, nas outras disciplinas. O pessoal já está fazendo. E o jeito que eles já estão fazendo, inclusive eles estão até gostando, até elogiando muito esse método que eles não conheciam,
Porque nas outras disciplinas que vocês também podem usar com os outros professores, já aproveitem, na próxima aula, que imagino que vocês vão ter com outro professor aí, já aproveitem para treinar isso. Anotem tudo que o professor for falando, essas questões, o material, etc. E aí depois, o que você vai fazer? Cria um mapa mental daquilo. Sabe por quê? Porque depois, na hora que você voltar para estudar, fica muito mais fácil, porque aquilo é como se fosse uma fotografia mental. Então essa fotografia mental que vocês vão ter, que é com o mapa, ajuda muito na hora de vocês estudarem, ok?